Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Renata, ela é a Chiara. Olá. Esse canal é um canal do Projeto Alumiô, um projeto em parceria com a Consonar e com o e-commerce Saguizinho, que tem o propósito de falar aqui livremente, né? Da minha parte e com o olhar técnico da psicóloga musicoterapeuta Chiara Lorenzetti sobre desenvolvimento emocional sadio, né? O desenvolvimento sadio da criança aí sobre o âmbito emocional. Então, a gente vai falar um pouquinho das emoções. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho sobre, dando continuidade ao vídeo anterior, a gente vai falar sobre o sentir, né? Como é que é o sentir das emoções, como é que elas se manifestam, né? E, bom, com você, Kio. Isso, a gente falou, no último vídeo a gente ficou de falar um pouco sobre a função das emoções, né? Porque elas são, para que elas existem? Para que a gente se emociona nessa vida, né? Então, Para cada uma chorar das... num filme da Disney. Ai, gente, eu e o rolo de papel higiênico do lado para assistir qualquer filme infantil, pode ser. Mas, enfim, né? E essa questão da gente se emocionar no filme, por exemplo, é algo da gente poder ter empatia, né? Pelo personagem, para a gente poder se colocar naquela situação do que aquele personagem está vivendo e poder experimentar como seria se eu vivesse algo desse gênero, né? Então, por isso que é tão importante também a questão do audiovisual, alguns filmes, né, para as crianças, ao mesmo tempo em que, bom, aí já entra em outro assunto, né, mas da gente poder falar assim, que às vezes tem muitas emoções ao mesmo tempo. Então, por isso que o livro é uma ferramenta bacana, porque ele dá o tempo da criança com o adulto lerem, refletirem sobre, pensarem em alguma coisa, ou só o tempo da naquilo, leitura né? e da imagem, ou até de imaginar, quando tem menos Ô, imagem, Kio, imaginar como seria. será que se eu te cortar, você consegue desenvolver o raciocínio? Mas é Claro. porque eu não sei se as pessoas que estão acompanhando a gente tiveram a mesma dúvida. Quando você falou, me veio uma dúvida assim muito, não é pessoal mesmo. Que você falou que quando a gente se emociona, por exemplo, com um filme, né, qual é a função, né? É porque a gente está experimentando, está tendo a empatia, está tendo a oportunidade de experimentar aquilo sob a ótica de um filme, sim, está vivenciando de fato. E não sei se isso seria se é uma pergunta, enfim, se tem uma resposta para isso, mas assim, o porquê algumas, por exemplo, você vai se emocionar com uma parte do filme que eu não me emociono, e eu me emociono, porque assim, eu me emociono sempre com uma determinada coisa. Eu nem Eu me vou falar emociono sobre com o que é, porque eu vou esperar você responder para ver se eu falo ou não, entendeu? Senão eu guardo para mim. Mas assim, é muito engraçado. Eu vou te dar, isso me veio à cabeça porque ontem a gente assistiu Cruella, né? Eu estava assistindo com o Pedro. sim. E, nossa, de repente eu olhei para ele chorando um monte a parte que a Cruella perde a mãe, né? Que ela ainda era Estela, né? Dando spoiler total do filme. Ela, pum, perde a mãe. Eu olho para o meu filho super emocionado, assim, chorando, e falou, nossa, mas esse filme tem umas partes tristes, né? Eu falei, tem umas partes bem tristes. E por que a gente... Existe um porquê disso ou não? Então, na verdade, devem existir muitos porquês. O que eu consigo pensar agora, assim, é que primeiro que cada um, a partir da sua história e do que já se colocou a pensar ou do que não se colocou a pensar sobre, por exemplo, talvez fosse a primeira vez que o Pedro se deparasse com a ideia da possibilidade de perder a mãe. Imagina perder a mãe, né? Então, mas eu não tenho certeza, porque eu não sei se é isso, né? Sim, claro que Mas não. isso é uma das possibilidades ainda. Quando está relacionado com algo que é parecido com a nossa história, e não precisa ser necessariamente a história em si. Por exemplo, no meu caso, eu perdi meu pai na adolescência. Então, sempre que tiver alguma coisa de perder o pai, não importa em que momento, pode ser que eu me emocione, né? Mas pode ser que eu me emocione quando qualquer pessoa perde qualquer pessoa. E pode ser que não seja por qualquer pessoa, pode ser o cara perder, por exemplo, Em Busca da Felicidade. Eu me mato a chorar com esse Eu filme. também. Também é um Tanto com a filme feito para isso, eu resistência acho. do cara, quanto com a questão dele ter perdido lá várias oportunidades. Ele perde o filme inteiro, Ele assim, né? só E vai perde dando no filme, né? bola, Ele tem só perde. várias. Ele perde o filme inteiro, né? Entende? Então, assim, é um exemplo aqui, né?
tem a ver com esta questão da perda. O que se perde não importa, me emocionarei. E além... travou, né? Travou. Peraí. Voltou. Voltou? Beleza. Pronto. Então, voltou. Além de eu me emocionar por perdas, a gente sabe que, né, quem não perde durante a vida? Vínculos, trabalho, relacionamento, enfim, perdas financeiras, perder o cachorro e todas as outras perdas que não são reconhecidas socialmente, para que as pessoas possam chorar por elas, né? Você já viu, né, alguém chegar dizendo, eu perdi meu cachorro, e só quem tem cachorro e se vincula profundamente com um animal, né, com qualquer animal, sabe o que é perder um cachorro. Para quem nunca teve, fala que era um cachorro. Cara, era o meu cachorro. Era o meu cachorro, né? Então, tudo isso, né? Mas, assim, voltando assim para a questão, começando a falar da função, por exemplo, e vindo nesse link aqui da perda, de qualquer das situações. Quando eu perco algo ou alguém, eu fico profundamente triste. O que essa minha tristeza me ajuda? Ela me ajuda a dizer para a minha rede de apoio que para mim está muito difícil aquilo e que eu preciso de apoio. Convida as pessoas poderem cuidar de mim, o meu clã poder cuidar de mim. O meu chefe, o meu gestor ter a mínima sensibilidade que eu perdi um ente querido e que daqui 1, 2, 3 semanas eu não vou estar produzindo ainda, ou daqui 1 mês, de repente, ou por 2 meses, sei lá quanto tempo, eu não vou estar produzindo como eu fazia antes da perda, porque mudou. Então, mudou, eu preciso me readaptar com um monte de coisa, e preciso me reaprender. Então, a tristeza, ela vem nesse sentido, né? Quando uma criança queria brincar com os coleguinhas e não conseguiu porque o time já estava cheio lá. E ele sentou lá no banco de reserva e ficou lá, né? Triste. Ele está mostrando, tipo, não gostei disso, eu queria muito jogar mesmo, eu precisaria de ajuda de alguém aqui, né? Porque eu não dei conta e às vezes a raiva está a serviço de, não, eu vou jogar sim, agora é minha vez, né? E às vezes ele não tem esse jeito de funcionar, né? E a tristeza ficou maior, por inúmeros fatores, que agora a gente, né? Mas assim, o jeito de funcionar de cada um vai trazendo também isso. Então, a tristeza está a serviço de convidar o outro ao cuidado, né? E, ao mesmo tempo, ela está a serviço da gente fazer um mergulho, né? E aí eu vou citar a doutora Ana Cláudia Arantes, ela diz de uma forma muito linda, assim, que a gente faz um mergulho muito grande com a tristeza para chegar lá no fundo e olhar para aquilo que é de verdade mais importante para nós. Nesse caso da criança, porque eu queria realmente estar com essas pessoas, dividir a alegria com elas, brincar com elas, e eu estou aqui. Eu não estou lá com elas. Eu queria profundamente, né, o que era mais, sei lá, no término de um relacionamento que eu encontro e falo, puxa, mas olha aqui, quanta coisa bonita que foi vivida. Quanta coisa linda que a gente vive, não tem mais, caramba! Mas então aqui na tristeza eu descubro tudo que de fato é importante para mim. E que quando eu puder voltar dessa emoção e sair desse processo, eu vou trazer comigo, mas só porque eu me permiti ficar triste. Por isso que a tristeza é tão importante, tanto no processo pessoal, quanto nessa questão do social, né? E a tristeza é algo que, né, Deus o livre, não, bola para frente, a vida anda, a fila anda. Você sabe que você está falando uma coisa muito interessante, assim, agora, sobre a tristeza, sobre se permitir sentir, e de um processo que eu tenho testemunhado, né? Que é sobre o retorno das crianças às aulas, né? Eu tenho, assim, meu filho estuda num colégio que eu adoro, amo de paixão, e a diretora é uma colega próxima, né? E a gente acaba dividindo algumas coisas, assim, de porta de escola, nada muito íntimo, né? Mas, assim, eu presenciei a dificuldade aqui em casa com o Pedro,
Pedro é uma criança bastante ativa, né? Da frustração, da raiva, da tristeza em não estar lá, né? Ele gosta de ir para a escola e ele ficou muito triste mesmo, assim, a ponto assim, foi muito difícil a gente contornar a situação no início, assim, foram bastante tempo de trabalho, porque ele simplesmente fechava a tela do computador e se negava, ele não queria, ele chorava, porque ele não tinha a atenção que ele tinha na sala de aula, porque ele levantava a mão, ele tentava falar e as pessoas não ouviam ele, óbvio, né? Não é o ponto, não é este questionamento, né? Assim, a frustração dele com aquilo, com a tristeza de chorar e ficar profundamente magoado com aquilo e não querer, não querer, não querer, só vou voltar quando eu for. Bom, ok, foi trabalhando isso, depois foi contornado, tudo bem. No retorno às aulas, né? Já antes, de maneira gradual aqui em São Paulo, e agora as escolas particulares quase todas já voltaram à normalidade, até os maiores, do Fundamental 2 e do médio, né? A diretora, em bate-papo, assim, falando, nossa, é impressionante você ver as crianças, né? Porque às vezes você pode imaginar, né? Às vezes você acompanha, mas, ai, nossa, a criança não vai querer voltar, não vai querer voltar. Não, a felicidade, assim, em querer voltar, em querer participar, né? Assim, em realmente valorizar, porque eu acho que assim, quando você volta, que você reconhece, daí é o tal do lance do valorizar aquilo que se perdeu, né? Aquilo que você tem, né? Que você nem sabia que poderia ficar sem. E poderia ficar sem, exato, assim, nunca, né? Poderia passar pela cabeça, né? De repente, a gente vai passar por um momento assim. Para uma criança e para um adolescente, fala assim, olha, você vai ficar sem para a escola. Nossa, teria uma conotação positiva. Pô, que legal, não vou e tal, né? Hoje é até temeroso, né? Você fala, não, olha, não, quer ir de qualquer custo, né? E a da felicidade, ela me relatou a felicidade, que era impressionante, assim, né? As crianças voltando, não só os pequenos, os maiores, adolescentes, e já os né, quase adultos ali, né? Pela valorização daquilo que se perdeu mesmo. E aí vem a função da alegria, né? Mostrar para o social que aquela situação tá legal, tá bem, e a gente gosta de estar perto de pessoas que estão com essas emoções mais agradáveis também. Então, isso também une no social. Então, a alegria tem essa função também, de nos deixar próximo dos outros, de mostrar aquilo que está nos agradando, de reconhecer para o outro, de validar para o outro, né? Tanto agora pensando quando a gente valida uma criança por algo positivo que ela fez, que a gente fala, isso, filho, que bacana, nossa, que legal que você fez, você demonstra a sua alegria, né? De uma forma menor ou maior, mas você está demonstrando felicidade, enfim, né? Então, a alegria. Então, essa seria uma das funções da alegria, né? E agora a gente pensa no medo. O medo, quem nos fez o medo para nos proteger do perigo, né? A gente precisa ter algo... O medo é sadio, né? O medo é sadio. Nossa, muito, muito, muito Você saudável. sabe que naquela coleção que a gente falou da semana passada, no vídeo passado dos livros, desculpa aqui, essa interrupção abrupta, mas tem vários livros que falam sobre medo, né? Mas esse eu achei que é o mais bonitinho, que ele traz assim, ele traz as informações realmente assim, né? Por que eu sinto medo? Eu posso sentir medo de uma coisa que talvez eu descubra que lá na frente eu não preciso sentir medo, mas ele tem uma frase, depois eu até procurei que ele fala assim, eu já entendi que o medo existe para me proteger muitas vezes. É isso mesmo, né? A questão é que ele nasce ele acontece por uma proteção, e o que isso vira depois, se a gente não controla, não sabe lidar com ele, não aprende a controlar desde pequeno, e ainda, se a gente, às vezes, por muitos anos na nossa sociedade, e ainda hoje, existem famílias que imprimem o medo de qualquer coisa, do homem do saco até o bicho-papão, até o sei lá o que for, como uma forma de controle. Nossa. De comportamento. Você então, sabe que isso aconteceu comigo na primeira experiência escolar do meu filho, do Pedro. Eu tirei ele da escola por conta disso. Eu tive porque se eles não ficassem quietos, eles iam ser colocados no saco. Eu não acredito, gente. Pois nem eu. Na escola. Pois é. Nem a sorte é que ele não acreditou e me contou
E eu falei para Ele não ele. acreditou. Que Ele não legal. acreditou, me contou e falou para a mulher. Eu falei, quando a pessoa falar para você, nunca, aqui na minha casa, professor, coordenador, todo mundo da escola é lei, né? Mas nessa ocasião eu falei para ele falar que não, que ele não acreditava naquilo e que não era verdade, porque eu falei, gente, se é uma criança que tem medo, a criança vai ficar apavorada de ir para a escola, né? Vai ficar com medo, vai morrer. E falei para a diretora da escola. Pois é. É péssimo, né? Mas então tem essa questão do controle do comportamento pelo medo, né? Vou cortar aí seu dedo se você não parar de... Tô lembrando as coisas que a minha avó falava, né? Se não parar de mexer, eu vou cortar teu dedo, coisas assim. Né? E aí, sadias. na época dos nossos pais, tinha a questão do diabo muito forte, né? Vai pro inferno, sei lá, não sei o que, tem que pegar seu pé, né? O Zepinho, me lembrei agora da história do Zepinho, que é a história que antecede a história do Pinóquio, se não me engano. É um livro muito bacana do Zepinho. Você tem que ter aí no saguizinho, Rê. A minha mãe, quando encontrou, ela ficou tão feliz que ela comprou para todas as irmãs, porque era o livro que a minha avó lia para elas, né, na infância delas. E aí o menino não queria tomar remédio, aparecia uns coelhos segurando um caixão, assim, que ia. Então tá, você não precisa tomar remédio. Nossa, ou o remédio, ou os coelhos com o caixão. Eu vi. Nossa, eu não sabia que a referência era disso. Você sabe que tem um... Muito forte. A gente tem um canal de... a gente assiste aqui, tem um canal de assinatura que tem uns filmes infantis, mas assim, raiz, sabe? Raiz. E tem um Pinóquio, assim, bem das antigas, bem versão italiana. E passa essa parte. Passa essa parte quando ele mente para fada, alguma coisa, e aí vem os coelhos com o cachorro. Eu falei, nossa, que dark, muito dark. E a minha avó era contadora de história, total, assim. Dona Adelina era super contadora de história. E o Zepinho vem te pegar. E depois, aí era o Zepinho, né? Já não era mais o coelho, mas aí ela já generalizava o negócio. Sim, mas lógico. Mas enfim, então o medo ele é saudável a partir de que a gente com ele consegue ter esse julgamento mesmo das situações para saber até onde que eu posso ir, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, para eu conseguir, enfim, minha sobrevivência, porque os nossos antepassados lá no tempo antes de Cristo, quem teve medo sobreviveu, né? Quem, danado, leão, vou sair da caverna, não sobreviveu, né? Então, quem não temeu, não sobreviveu. Então, isso ficou muito forte, muito enraizado. Enraizado, né? Fica ali, né? Muito forte. Agora, quando o medo ele é irracional e quando o medo ele é incoerente, e aí isso a gente precisa ir trabalhando. Você falou ali das suas crianças, aqui em casa, na época que a Isa tinha medo de monstro, eu perguntava para a Isadora, você deu o nosso endereço para algum monstro? Não, mamãe. Para alguma bruxa? Não. Eu também não. Eles não têm o nosso endereço aqui. Não vão chegar. Não tem como chegar, entendeu? Então, também sempre teve essa situação, assim. Né? E o escuro da mesma forma, né? Que o escuro é o claro, só que no escuro. Relativo, assim, né? Só que não, né? Mas é assim, o que tem no claro, você apaga a luz e agora tem no escuro. Aqui tem uma poltrona, tem um livro, tem um computador. Quando eu apagar a luz, vai ter a mesma coisa. E vai ter outra coisa. Mas é como a gente constrói, né? Como isso se constrói no universo, como isso se naturaliza, como a gente pode falar disso de novo, como é que a gente comunica e a gente poder permitir que tenha medo, né? Sim, claro. Nós temos adultos. Spray anti-monstro, essas coisas, porque às vezes tem um negócio lá embaixo da sua cama, vamos lá olhar, não, pode parar, deixa comigo, entendeu? Vamos lá. Não tem. Vamos olhar junto, vamos pegar uma lanterna, entra na onda, entra no negócio, entende? É o tal do validar, né? De respeitar, porque aquilo é a vida da criança pequena.
né? Assim, aquilo para ela é muito real, né? Mesma coisa quando um menino assiste um filme de super-herói e acha que pode fazer aquilo. É a vida da criança pequena, né? Como ela pensa naquele momento. Então, também, se você não validar essas coisas, quer dizer, que raios, né? Como é que a criança se desenvolve se nada daquilo que ela acredita... Se nada vale, nada precisa, nada, né, tem importância, qual que é o valor que ela tem e que aquilo que ela pensa tem valor? Não tem valor, porque o que eu falo não tem valor, não, eu sinto dor, não é dor, eu sinto raiva, não é para ter raiva. Tenho medo, não é medo, né? Não posso ficar triste, não posso chorar, o que eu posso nessa vida? Pois é. O que eu tenho direito? E aí eu não sou uma pessoa que me valido, né? Então, e aí entre outras crenças mais para frente, mais complicadas, né? Mas aí voltando para a questão né, das funções, só para a gente finalizar, pensa na questão do nojo. O nojo, assim, o nosso organismo é frágil. Se entra bactéria, vírus, qualquer porcaria, a gente, né? Nem precisa falar, ó, nós estamos vivendo. Então, quando a gente vê coisas nojentas e que podem provocar algo de ruim para o nosso organismo, nós temos repulsa, né? E essa repulsa é para que nós não nos contaminemos. Depois, quando a gente cresce, né, a gente começa a ficar com nojo também de outras coisas que podem ser tóxicas para nossas pessoas adultas, para as nossas relações e sei lá mais o quê. Então, o nojo, quando ele abre as raízes ali, né, das outras emoções um pouco mais refinadas, ela também vai ter, né, de pessoa muito arrogante ou qualquer outra coisa, que nojo. É o refinamento das emoções, né? Evolução, exatamente, né? Mas para evoluir, mas assim, acho que é assim, até interessante. Precisou das emoções básicas, né? Você precisa daquelas emoções básicas ali bem desenvolvidas, né? Aquele filme Divertidamente, ele fala muito sobre isso. É muito interessante, assim, quando a terra dela cai, né? E ela se reconstrói de uma forma mais bonita, né? Porque e olha que refinada. Bacana. Ela tem um embotamento das emoções, né? Principalmente, né, da alegria e da tristeza. E aí essas emoções que poderiam estar ali ajudando, são as outras que tomam o controle. Você sabe que é só esse comportamento emocional deixa ela... Você sabe como... Para você ver como esse assunto realmente ele é inesgotável, né? A gente vai e volta, vai e volta. Por exemplo, você falou aí, a gente não lembrou na hora, agora eu falei e lembrei, né? Você começou falando sobre a importância da tristeza, né? E para que serve e tudo mais, né? E agora eu lembrei, eu usei bastante esse filme. Eu bato bastante papo cabeça, assim, com o Pedro, né? E me incomoda um pouco esse negócio de, assim, só o bom, só sabe? A vida que eu tenho medo de... Isso, nesse sentido, né? Então, assim, lógico, ele é uma criança, lógico, tem que encarar as coisas, tudo mais, a gente tem que ir se adequando, mas, assim, é importante você mostrando as outras, eu acho, né? E também mostrando aquela coisa que, às vezes, nesse caso específico, eu falei, olha só como a tristeza é importante, né? Nossa, como eu usei esse filme para falar da importância da tristeza, porque, na verdade, é a tristeza que salva a menina. Exatamente. Né? Ela salva, ela dá sentido àquilo, e ela que acha que ela pede ajuda para a família. Isso. E aí ela tem uma memória que é construída a partir da alegria e da tristeza junto. Uma memória com emoções diversas juntas. E tá tudo bem. É muito legal, cara, porque né, a alegria ali toda entusiasmada, eufórica e tal, ela mesma não, ela ficou frustrada, ela certa de que ela era a chave para aquilo, porque na infância ela era predominante, né? Assim, a criança ela é entusiasta, né? Realmente tudo passa muito rápido e ela tá sempre, né? Você vê uma criança, a gente que tem criança muito pequena, você vê, ela chora e ri no mesmo momento, ela tá aos berros, você começa a fazer coceguinha, pronto, passou, e ela já tá dando gargalhada, de fato, né? Tudo muito rápido, né? E aí a alegria eu tenho uma ideia aqui para a gente, para a gente ir finalizando. A gente pode pensar num próximo vídeo da gente começar fazendo eu te proponho um jogo, uma brincadeira aqui entre nós. Pra gente, cada uma de nós vai escolher uma das emoções ali, tá? E a gente vai criar uma história. Se você emprestar o seu brinquedo, né, para a gente brincar, dos seus dados aí, né? Isso! Aí a gente vai jogando esses dados aí e a gente vai criando uma história para ilustrar como seria isso, né, numa atividade com a criança. Beleza? Beleza. A gente fecha aqui, então, hoje.
Queria agradecer a presença de vocês, deixar aberto para perguntas. E o próximo vídeo a gente vai, então, pronto, tá dito. Tá dito, Começar, começamos já direto no jogo. começar Tá jogando bom? e falando sobre as emoções. Kio, obrigada por hoje, viu? Um beijo. Obrigada, um beijo carinhoso. Tchau para todo Até. mundo. Tchau, tchau. Tchau. Stop. Agora eu não vou fechar. Stop.